Vamos orar. Amém. Querido Deus e Pai, nós agradecemos a Ti pelo privilégio que nós temos mais uma vez de estarmos com os irmãos para considerarmos a Tua palavra, para conhecermos aquilo que o Senhor deseja para nós. A Tua Amém. palavra, que é viva e eficaz, sempre está revelando para nós, Senhor, os Teus caminhos, tem envolvido o nosso coração pelo atuar do Espírito Santo, mostrando-nos, Senhor, a necessidade de nos submetermos a ela cada vez mais. Por isso, Amém. Senhor, dá-nos, pela Tua graça, Tua misericórdia, a iluminação do Espírito Santo, para que sejam abertos os olhos do nosso coração, para que haja uma compreensão convicta daquilo que o Senhor tem requerido de nós. Ajuda-nos nesta manhã para que essa comunhão possa ser produtiva, para a honra e glória do Teu próprio nome, e que Amém. nós sejamos envolvidos de uma maneira plena em tudo isso que o Senhor está efetuando na nossa vida, e nós somos gratos a Ti, reconhecendo que temos sido grandemente abençoados. E que os Amém. nossos olhos, de fato, estejam focados nas coisas celestiais, porque a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao seu corpo de glória. Que Amém. promessa extraordinária, ela é suficiente para que nós reajamos, Senhor, desprendendo-nos de tudo aquilo que nos prende neste mundo perverso, É que jaz verdade. no maligno, e ele, pelo seu engano, de toda injustiça, de tudo aquilo que se opõe a Deus, tem, Senhor, perturbado os nossos corações, a nossa mente, e por isso nós temos que resistir firmes na fé, para que sejamos libertados, para vivermos de uma maneira absoluta para Ti. Amém. Agradecemos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então, voltando ao nosso assunto, né? Vamos procurar concluir hoje, se o Senhor permitir. Então, nós estamos vendo a questão da fé, dentro lá do contexto de Hebreus capítulo 11, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Duas coisas, como nós deixamos bem distinto. Algo que esperamos, e por isso a fé é que vai concretizar isso, e a convicção, que é a plena certeza, a partir de uma constatação que fazemos pela palavra, pelo iluminar do Espírito Santo, e no exercício da fé, daquilo que nós não vimos, mas que são concretas para nós, que nós não abrimos mão, que são as coisas já realizadas pelos, pelo Senhor. Então, nós estamos vendo, primeiramente, esse apoio nosso, da nossa fé, em relação àquelas coisas que nós estamos esperando. Então, nós temos três itens, né? A salvação em Cristo, tratamos da questão da salvação da alma para fazer uma distinção, né? Que, na verdade, a salvação ela é plena, né? A plena redenção, né? Salvação é absoluta, mas fizemos uma distinção lá, usando o primeiro epístolo de Pedro, né? Para deixar bem claro todos esses elementos, para nós não termos dúvidas em relação a isso, e concluímos, né, a última comunhão no tópico que em Cristo, morremos com ele, recebemos vida com ele, nos ressuscitou em Cristo e nos fez assentar, nas regiões celestiais. Tudo isso são coisas passadas. Mas por que nós introduzimos nas coisas que se esperam? Porque tudo isso está feito, mas não está manifestado, né? E aí nós trabalhamos essa questão da manifestação, utilizando lá Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 4, que nós vamos usar novamente. Então, paramos aí. Vamos retomar num outro tópico, dentro do aspecto coisas que se esperam. Então, o outro item, que bem semelhante a tudo isso, porque uma coisa está atrelada à outra, né? Na verdade, é um conjunto de coisas que, ao se manifesta completamente. Hoje, pela fé, nós vamos agregando, né, experiências concretas, vamos amadurecendo parcialmente, né? Mas progressivamente e acumulativamente em cada uma dessas áreas. Mas a manifestação, ela não ocorre parte por parte, né? Ela vai ocorrer de forma ampla e total. Então,
todos esses itens que a gente está vendo, como os textos demonstram, né? Nós estamos aguardando a efetivação de todas essas coisas, né? Então, o primeiro tópico que nós vamos ver hoje é a questão da esperança da glória, né? Lembram lá de Colossenses 1:27, né? Cristo, a esperança da glória. Como nós mencionamos Perdão, na repete o versículo, por favor. Colossenses 1:27, a parte final do versículo. Como nós vimos, né, com os irmãos, lá usando em Romanos, e vamos voltar a essa questão, tudo que nós estamos hoje, pela fé, adquirindo essa percepção na experiência, na maturidade com Cristo, ela está sempre dentro da dimensão de que a expectativa nossa é de que isso torne-se efetivo em nós, né? Por exemplo, lá no Sermão do Monte, né? Capítulo 5 fala assim, que bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque herdarão a terra. Então, fome e sede de justiça. Ou seja, toda a o nosso desejo de que a justiça seja manifestada. Meu irmão, é o Paulo chamando. Tem um irmão chamando, mas não dá para atender agora. Sei que, Wanda, atende ele aqui. É um irmão da Assembleia de Deus. Gente, que coisa impressionante. Não está conseguindo. Fome e sede de justiça. Então, fome e sede de justiça, né, Gerardo? Mas o que é fome e sede de justiça? É apenas um anseio que nós alimentamos pela fé. Mas onde que efetiva é isso? Agora, nesse mundo perverso? De maneira nenhuma, né? Mas nós temos em compensação, né, segundo a Epístola de Pedro, né, segundo a primeira Epístola de Pedro, né, que fala assim, nós aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, nós estamos aguardando, né? Estamos aguardando. Então, está sempre projetado para frente. Como nós vamos ver até o final, irmãos, o que nós temos da convicção de fatos que já acontecem e a expectativa do que vai vai acontecer, e a nossa fé está relacionada a esses dois aspectos, então há essa interligação que é feita pelo meio da fé. E o ponto que nós precisamos destacar hoje é exatamente esse, tá? Então, vamos ver os textos. Romanos, capítulo 8. Esse texto é impressionante, né? O contexto dele que nós já mencionamos, né? Você falou que eu estava no estudo? Ah, tá. Romanos capítulo 8, irmãos, ele está falando sobre a questão da ressurreição, né? Especialmente a partir do versículo 10 até o final, está tratando da questão e o que é a ressurreição, que é a redenção do corpo vai produzir. Mas em vários pontos aqui, ele está tratando da questão da manifestação, que é o que torna concreto todas as coisas para nós. Por exemplo, o versículo 17 fala assim, ora, se somos filhos, Romanos 8:17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aí vem uma condição. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Atente para esse versículo, porque nós vamos trabalhar no final desse nosso estudo, essa questão. Pode ver que aquilo que ocorre agora em relação ao que vai ocorrer
está atrelado a uma condição, nós nos apropriarmos disso, e é mediante a fé e mediante a aprovação. Então, por exemplo, se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. O que ele está dizendo aqui? Se eu não sofro agora, ou seja, eu não me submeto à prova da fé, aquilo que Deus está concretizando efetivamente em meu ser, para que seja real agora, aquilo que eu vou colher, isso não vai acontecer. Esse é o ponto fundamental de Hebreus, que é o livro que fala essencialmente na experiência da questão da fé e o resultado dela. Esse é o ponto de destaque que eu quero trazer para os irmãos nesta manhã, certo? Muito bom. Por exemplo, no versículo 14, né? Aqui do capítulo 8, ele fala: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É outra condição. O que está falando aqui? Eu vou ser herdeiro. Mas de que forma? Né? Nós vamos ver aqui. Mas como? Eu preciso ser guiado pelo Espírito. Se eu não sou guiado pelo Espírito, a condição de filho na eternidade, ela é eliminada. Porque é agora que eu ganho essa condição. Não é algo assim que, quando Cristo vier, ele produz isso coletivamente, independente da nossa posição em relação à nossa vida presente. Não é assim, né? Os textos aqui, todos eles deixam absolutamente claro. Então, vamos ver, nós estamos falando do quê? A esperança da glória. O que é a esperança da glória? Né? Cristo, a nossa vida, Colossenses 3, né? Vamos mais uma vez usar esse texto que ele é fundamental para o nosso conhecimento. A nossa vida está oculta, né? Em Deus juntamente com Cristo. A nossa vida está lá oculta. Quando Ele, Cristo, se manifestar, que é a volta dele, seremos manifestados juntamente com Ele em glória. Seremos manifestados. Vai se tornar concreto tudo aquilo, é como se fosse o princípio de Gálatas 6, 7, 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem está plantando, isso ele vai colher. Aquele que planta para a sua própria carne, ou seja, para si mesmo, da carne colherá corrupção, que é a morte eterna. Aquele que planta para o Espírito, do Espírito, colherá a vida eterna. Por quê? Porque a vida está no Espírito, porque no Espírito está a filiação. E a filiação significa ter permanentemente a vida de Deus em nós. Hoje, Gálatas 3, 26, somos filhos mediante a fé. Mas aqui, em Romanos 8, verso 23, o que vai dizer? Ó, eu vou ler outros versículos antes desse aqui. Vamos lá para o versículo 18, então. Porque, para mim, tenho por certo, o Vitor até usou esse versículo, né? Levantando essa expressão preciosa. Estou certo, convicto. Ou seja, isso não abala a minha fé, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei o que significa isso. E sei o que não significa estar dessa forma. Eu tenho percepção do benefício e da consequência do meu viver, né? Tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada, a ser manifestada, né? Em nós, né? É manifestada em nós. Por quê? Porque nós estamos aqui totalmente estranho, porque nós somos peregrinos e estrangeiros aqui em pátria estranha. A nossa pátria não é daqui. Por isso que é a questão da escolha. Porque se a minha pátria é aqui, a minha opção é essa aqui, eu vou exatamente colher o que estou plantando, né? Então, absolutamente claro. Agora, Paulo está claro. Agora, como a minha pátria está nos céus e eu estou na pátria estranha, eu sou estrangeiro. Como eu sou estrangeiro, eu sou perseguido aqui, porque eu estou contra a correnteza deste mundo que jaz no maligno.
Né? Por isso que, assim, aqueles que querem viver piedosamente em Cristo ou fielmente em Cristo serão perseguidos. É condição, não é a possibilidade. Olha, se você estiver em Cristo, cuidado, pode acontecer de você ter algum momento difícil. Não, o oposto que é estranho. Isso é a realidade. Né? Por quê? Porque estamos no lugar errado, a não ser que esteja no lugar certo. Né? Você, não, a minha pátria é aqui mesmo, então tá tudo bem. Lembra lá de Tiago, né? Que nós vamos usar mais para frente, mas vamos mesclando os textos. Não sabeis vós que a amizade ao mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que se constitui amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus? Né? Não sabeis vós que o Espírito Santo que ele fez habitar em vós tem ciúmes de vós? Claro, ou seja, Deus me quer para ele. Ele não me quer dividido com outro Senhor. Então, essa questão, tudo que está aqui, ou seja, é uma condição que eu estou escolhendo. Ó, e a questão, irmãos, não é assim, a fazer o quê? Não tem alternativa. Eu estou no mato sem cachorro, como a gente fala, né? Aqui, popularmente. Ou seja, eu não tenho como escapar dessa questão, então tenho que suportar nisso. Não, eu tenho que entender que esse é o caminho de Deus para me levar, né, à maturidade espiritual. Maturidade em que sentido, irmãos? De poder suportar, porque sem maturidade eu não consigo reagir às pressões de Satanás. E muito menos quando estiver. Ontem eu assisti um estudo, até de um judeu messiânico, muito bom, sobre a questão, ele fazendo uma análise das Olimpíadas. Gostei demais o posicionamento dele, né? Sobre a questão de quem é que está preparado para enfrentar a grande tribulação. Né? Então, envolve todos esses aspectos. Continuando, então, a leitura, irmãos, lemos o verso 18. Verso 19. A ardente expectativa da criação aguarda o quê? O que aguarda? A revelação dos filhos de Deus. A própria criação, irmãos, olha, vê se para nós faz sentido, né? Não é o nosso assunto aqui, mas tem uma infinidade de textos, especialmente em Salmos, Provérbios, que fala que a criação, que para nós é inativa, né, ela sente, está sofrendo o dano do pecado e ela quer ser restaurada. A própria criação de Deus não está satisfeita com a condição que o homem colocou, o que se chama de natureza, né? Na verdade, é a criação de Deus. Mas ela está aguardando, assim como lá os testemunhos, as testemunhas de Hebreus, está aguardando o nosso tempo chegar, a criação está aguardando ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque quando vai ser restaurada a condição pelo novo céu, nova terra, que Cristo, que Deus vai criar. Né? Agora, vamos pular para o versículo, vou ler na sequência, vai. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, Adão, por causa do pecado, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a libertação, olha, do que? Da glória dos filhos de Deus. Libertação da manifestação dos filhos de Deus. Porque a manifestação dos filhos de Deus, ela é decorrente da manifestação do Filho de Deus, do Filho do homem, que é mencionado nas Escrituras. Restaurando tudo. Todas as coisas vão ser ajustadas. E aí, tudo ocorre tudo de uma vez só. Né? Todas as coisas. A redenção do corpo, né? A imortalidade, a salvação eterna, a filha, tudo vai ser, né? Vai ser concluído de uma maneira extraordinária. Aí, continuando, verso 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos,
a redenção do nosso corpo. Redenção do corpo, quando o corpo vai se tornar incorruptível e imortal. Estamos aguardando isso aqui. Isso aqui, irmãos, é a esperança da glória. Tá? Um outro ponto, a ressurreição e a vida, que nós estamos aguardando. Né? Já vimos sobre a salvação, agora a ressurreição e a vida. Vamos para João capítulo 11. João capítulo 11. Versículo 25. Acharam? João 11, 25 e o 26 também. Disse-lhe Jesus, eu sou. Não é eu serei ou o meu pai me concedeu isso. Não, eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição e a vida. Quem está crendo, vou ler segundo a versão literal. Quem está crendo em mim, portanto, quem está unido pela fé a mim, né? Isso já temos trabalhado intensamente essa questão. Quem está crendo unido, né, em mim, porque o sentido na literal sempre é assim, é crendo para dentro de alguma coisa, né? Então, esse sempre é o sentido, porque é para emergir para dentro de Cristo, está em Colossenses, né? Em Gálatas também. Quem está crendo em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Olha que esperança. E morrer, todos vão morrer, salvo se pelo arrebatamento na volta de Cristo. E todo o que está vivendo agora, e eu estou vivendo aqui, lembram? Só com duas razões: viver para aquele que nos criou e fazer escolha. Não tem outra razão para eu existir. Viver para aquele que me criou, porque não faz o menor sentido ser criado por Deus e viver sem aquele que me criou. É o absurdo dos absurdos, mas é o que há mais de comum. Por quê? Porque para que isso ocorra, de fato, tem que haver uma opção. Porque só tem dois senhores. Quando eu abandono um, eu fico só com uma alternativa, servir o outro. Né? Então, eu existo para isso. E para fazer escolha. Qual escolha? Eu quero estar com Deus ou não quero estar com Deus, que não existe outra possibilidade. Né? Então, é isso que está envolvido aqui. Todo aquele que está vivendo e está crendo em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Essa pergunta é direcionada para Marta. É direcionada para cada um de nós. Crês isto? Isso de fato é a realidade para você? Ou apenas um conceito? Ou apenas um desejo que assim se faça? Não vai ocorrer se eu não vivo dentro destas condições que estão estabelecidas aqui. Não há forma nenhuma disso ocorrer. Então, só um texto para mostrar essa questão da vida que está em Cristo. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 1. 2 Timóteo 1, 1. Irmão, se eu estiver indo depressa demais, os irmãos avisam, viu? Porque vocês sabem que a hora que eu piso no acelerador, eu até esqueço da vida. Nem no retrovisor eu olho. Tá muito bom, irmão. 2 Timóteo 1, 1. Um irmão pode ler, enquanto eu tomo uma água. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Primeiramente, o que é que nós encontramos aqui? Promessa da vida. É promessa. E a promessa é condicional. É algo que nós vimos isso em Hebreus. Se nós tivermos tempo, nós vamos trabalhar ainda essa questão. É promessa, mas a promessa é condicional, né? Olha, eu te prometo isso se você fizer isso, ou atender tal condição. Ó, Heber, eu vou te pagar 30 mil reais por mês, mas você vai ter que cumprir tais e tais projetos de trabalho. Né? É sempre assim.
A promessa está atrelada à execução de algo, né? Não é algo solto no ar. Mas a promessa do quê? Da vida que está em Cristo Jesus. A vida está nele, né? Isso está absolutamente claro para nós, né? Colossenses deixa Efésios, nós vimos todos os textos, né? A vida que está em Cristo Jesus. Agora, a, a grande, né? A grande expectativa é a manifestação disso, né? Vamos para um outro ponto, irmãos. Voltando para Romanos, só que nós já lemos, não vamos voltar no ponto em si. Redenção do corpo, né? Romanos 8:23. A filiação, né? Nós estamos aguardando a filiação, que é ruiostesia, a palavra. O que que é ruiostesia? Ruios, filhos, tesia, posição. Ser colocado na posição. Porque hoje nós somos meramente pela fé. Mas o processo de completação disso não ocorreu, porque a natureza do filho, em primeiro lugar, é ter a essência do pai, né? Irmão, me repete, por favor, o ios? Ruios é com H, né? Ruios, Sim, que é filho. Tesia, filho. Sim, Thegethesia. sim. Ruiostesia, ser colocado na posição de filhos. Então, Romanos 8 está falando disso, que é a redenção do corpo. Interessante. E olha como atrela a questão da filiação ao corpo, né? E por que ao corpo? Quer ver? Nós vamos ler alguns textos que tratam dessa questão. Vamos lá para 1 Coríntios. Você vê a redenção do corpo. Por que está relacionado ao corpo? Porque o que Deus, melhor, o que Satanás destruiu no homem foi o corpo, né? Pela seu engano, a sua estratégia, ele corrompeu o corpo do homem. No dia que dele comer, ele certamente morrerás. Morre no quê? Na alma e no espírito? Não, morre no corpo. O corpo foi corrompido. O corpo que era para ser de glória, né? É um corpo corrompido, corroído. Então, Deus vai restaurar exatamente isso, através do quê? Da filiação. Agora, que filiação? Lembra, no mesmo capítulo de Romanos, esse é o verso 23, a redenção do corpo. O verso 14 é: se somos guiados pelo Espírito, somos filhos de Deus. Por quê? A base de avaliação de Deus, né? Ou seja, aquela questão da condição, né? Promessa para quem? Para quem está atendendo às condições. Qual que é a condição? Se eu estou andando no Espírito. Porque se eu não estou andando no Espírito agora, não vai haver a consequência daquilo né, que eu vou obter, né? Eu estou aqui com a minha filha, a minha neta aqui. Minha neta fez medicina. Olha que luta para chegar até formar, tá certo? Mas será que, por exemplo, quando ela fez a matrícula lá na faculdade de medicina, em Umuarama, por sinal, aí chegou o dono da faculdade para ela e falou assim: Juliana, você está de parabéns, eu ouvi a luta que foi, né, para você conseguir entrar. Quantos vestibulares, Juliana, você fez? 45 vestibulares. Vários anos. Quantos anos de preparação só para... 45. Tá? Anos. E, ó, e grana, e grana, e grana, e grana. Aí chega o dono da faculdade, claro, o cara tem sensibilidade, né? Tá vendo o esforço dela. Chegou para ela e falou assim: olha, Juliana, fica tranquila, que o teu esforço já foi mais do que suficiente. Não importa como você vai fazer a faculdade, o teu diploma está garantido. É assim? Não Não, é. Mas nós achamos que na vida espiritual é desse jeito. verdade. Tá? Tá tudo correto. Basta uma intenção quando no dia cheio de emoção eu levanto a mão e falo, eu creio em Jesus Cristo. Tá? Não é assim. A Bíblia mostra que não é dessa forma. Então, nós precisamos estar claro. Agora, irmãos, para eu viver nessa dimensão, só quando eu tiver convicção do que significa isso. E sabendo os dois lados. O que representa eu viver para Deus e o que representa eu não viver para Deus.
Isso está estampado nas Escrituras, nas suas 1.700 páginas, com uma clareza que até cego enxerga, né? Só que falta só a credulidade, né, para incorporarmos essa questão. Então, 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos pegar só a parte que nos interessa aqui, evidentemente, né? A partir do versículo 50, que vai dizer assim: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue, ou seja, nós como somos naturalmente, pode ser o melhor homem e mulher do mundo, melhor. O perfeito marido, o perfeita esposa, o perfeito pai, o perfeito profissional, o perfeito homem social, completo, Carne refinada. carne refinada, né, da melhor estirpe, vai entrar no reino do céu? Não vai. Porque é incompatível, não tem como, né? É o que está dizendo o verso 50. Isto, irmãos, afirmo que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O que tem que fazer? O que tem que acontecer? Verso 51. Eis que vos digo um mistério. É mistério. Que está desvendado para nós, né? Graças ao Senhor. Nem todos dormiremos, que é morrer, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, que é a volta do Senhor, né? Está lá em Apocalipse capítulo 11. A trombeta soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo aqui, ó, que nós estamos agora, que lá nós vimos em 2 Coríntios capítulo 5, lembra lá do tabernáculo terreno anelando para ser revestido pela vida, né? É aquilo lá, né? Aquela maravilha que nós vimos lá, sabendo que enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. É essa a realidade aqui, irmãos. Se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, isso que é o resultado, né, permanente daquilo que Cristo fez, porque a questão da redenção do corpo está atrelada à obra de Cristo. É o que Cristo fez, porque o que diz aqui em 1 Coríntios mesmo, a partir do versículo 20? Fala aqui que ele fez? Ele é as primícias, né? Cada um, porém, na sua própria ordem. Verso 23. Cristo as primícias, o primeiro, porque ele é o primogênito dentre os mortos. Lembram, né? Colossenses. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Por quê? Na sua vinda, vai efetivar aquilo que está pronto nele lá. Oculta, a nossa vida está oculta lá. Se não tem manifestação de Cristo, não tem a nossa manifestação. Só que a manifestação vai ser manifestada se eu estou em Cristo, mas também vai ser manifestada se eu não estou em Cristo. Né? Não é só um lado só, não, é os dois lados. Né? Só que a ressurreição dos que não estão em Cristo só vai ocorrer em outro momento, que é 1000 anos depois. Né? Que é outra questão que não é um momento agora. E, para fechar esse último ponto aqui desse tópico, não, ainda tem um tópico aqui das coisas que se esperam, né? As coisas que se esperam. Tudo isso que nós estamos vendo, coisas que se esperam. Filipenses 3, eu já citei, né? O O texto. irmão, não era ressurreição em vida? Não, esse ponto nós já vimos e pulamos, né? Ressurreição e vida, que vimos João 11, 25 e 2 Timóteo 1, 1, 1. Aí nós estamos vendo a redenção do corpo, Romanos 8, 23, 1 Coríntios Sim. 15, e agora Tá bom. Filipenses 3, 20, também, né? Redenção do corpo. O que diz Filipenses 3, 20 e 21? Pois a nossa pátria, olha a questão da pátria, né? Olha como é que está relacionado com Hebreus. Está nos céus, de onde aguardamos o Salvador. Por que guardamos? Porque eu sei quem ele é, o que está feito nele. Né? E tem que ter essa convicção, porque quem não tem essa convicção
a volta de Cristo, né? Ai de vós que aguardais o dia do Senhor, não é dia é, de paz, né? Dia de trevas, né? Amós vai dizer isso lá. O Salvador, o Senhor Jesus Cristo, ó, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao seu corpo de glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, agora, um outro tópico aqui, eu estou vendo que nós não vamos concluir, mas não tem problema, né? Agora, eu sempre lembro do Genaro que deu a dica para mim, Heber, não se preocupe com o tempo. Vamos, vamos ver até onde dá para a gente ir. Vamos ver mais um tópico, ainda relacionado sobre a questão de Romanos, né? Nós vimos de Romanos, vimos a esperança da glória, vimos a questão da redenção do corpo, e agora a filiação, né? Usando só um texto, lá fala a filiação, a ruiostesia, que é a redenção do corpo. Então, vamos atrelar isso para ver como que fica claro. Com 1 João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Esse texto aqui é precioso, irmãos, porque ele expressa de uma maneira tão clara, tão contundente, que não há margem de dúvidas para nós, né? Ele diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Olha, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E o que mais que ele coloca? E de fato somos filhos de Deus. Você vê que é categórico, né? Somos filhos de Deus. Daí ele fala assim: por esta razão, o mundo não nos conhece. Claro, vê se o mundo tem para nós essa referência. Não tem, assim como não teve com ele mesmo, né? E aqui mesmo está dizendo, né? É, é, porquanto não o conheceu a ele mesmo, nem a Cristo, que de fato era plenamente o Filho de Deus, foi reconhecido como Filho de Deus, nem pelos religiosos, imagine pelo mundo, né? Agora veja bem, o verso 2: amados, agora somos filhos de Deus. De que forma? Pela fé, né? Somos filhos de Deus mediante a fé. Gálatas 3:26. E ainda, irmãos, não se manifestou. Está vendo? Isso não está concretizado. É por isso que precisa de fé. Porque se não tivesse essa condição, não precisava de fé. Porque tudo vai sendo concretizado, tudo vai sendo feito parceladamente. Não, nada faz. Eu me aproprio pela maturidade, na fé, de todos os pontos, a partir que Deus vai me amadurecendo pelo pleno conhecimento da verdade, pleno conhecimento do Filho de Deus. Eu tenho a percepção de cada elemento que representa a minha vida terrena e a celestial. E vai me deixando claro que eu tenho que conquistar parte por parte disso agora, para poder receber definitivamente tudo isso, porque tudo foi efetivado. Lá não vai começar. Bom, agora vamos começar. Vamos fazer um checklist aqui, Deus vai falar. Primeiro ponto que nós vamos fazer aqui agora, né? Segundo ponto, não. Isso é pronto pela manifestação. É a explosão daquilo, né, que Cristo é. Vai acontecer conosco. Então, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Fica absolutamente claro a questão da filiação, a sua concretização. Esse é o ponto, meu irmão, sobre as coisas que se esperam. Agora eu vou procurar ser mais rápido aqui, da convicção dos fatos que não se veem. Ou seja, aquilo que já aconteceu, mas que eu não vejo. Mas sem eles, eu não posso alcançar os outros. Porque se eu não creio nisso, como é que eu vou obter aquilo que eu estou esperando? Se o que já foi concretizado eu não creio, como é que eu vou crer naquilo que não está concretizado? Não existe essa possibilidade. Então, vamos ver, são muitos, muitos, mas vamos ver os essenciais, os principais. Romanos 3:24. Romanos 3:24.
Tudo isso aconteceu e aconteceu em Cristo, né? Não fora dele. 3:24 diz assim, Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A redenção está nele. Agora, o que é a redenção, irmãos? A palavra redenção significa isso: libertação efetuada por pagamento de resgate. Esse é o sentido da palavra redenção. Né? E nós entendemos, não precisamos adentrar nesse ponto, porque todos sabem o que significa, como que foi feito o pagamento do resgate. Como que nós passamos a pertencer a Deus? Nós que éramos escravos de Satanás, pode ver que é pagamento por resgate. O que significa pagamento por resgate, irmãos? É interessante esse aspecto. Nós somos criaturas de Deus, portanto, pertencemos a Deus. Mas o que aconteceu? Lembram, né? Hoje em dia, até que a gente não vê isso com muita frequência, mas acontece, mas antes era mais. Tinha lá um multimilionário lá, de repente, alguém sequestrava o filho do camarada, né? Ou sequestrava a própria pessoa, né? Como lá, lembra do Diniz lá, dono do Pão de Açúcar, lembra, né, o Faganelli? Que foi sequestrado, né? E o que os bandidos fizeram? Pediram resgate, né? Então, o pai tem o filho sequestrado, aí ele tem que pagar resgate, ou seja, ele tem que comprar a sua própria propriedade. Você entendeu o que significa? Ele tem que comprar aquilo que é seu. Isso significa redenção. Não é simplesmente eu ir na loja e comprar alguma coisa. Lá, aquilo não é meu, passou a ser meu porque eu paguei. Mas não, eu estou comprando aquilo que é meu. Nós somos, todos os seres humanos, pertencem a Deus, só que estão sequestrados por Satanás. Estão vivendo debaixo do senhorio dessa pessoa. Mas Deus veio pagar o resgate. Só que esse resgate ele é condicional, né? Porque, lamentavelmente, tem aqueles que Cristo, Deus, pagou o preço do resgate, mas a pessoa gostou tanto de viver com o sequestrador que não quer sair de lá. Lembra lá como é que é síndrome de Estocolmo? Lembram? Quem lembra dessa questão? Sim, Estocolmo. Síndrome, ou seja, teve alguém lá que foi sequestrado pelos terroristas, né? E se apaixonou pelos terroristas e não quis mais sair de lá, né? Então, é mais ou menos isso aí, né? Então, esse é o sentido de redenção, né? Da maneira bíblica, né? Não podemos entrar mais a fundo nisso, mas é o suficiente para nós, né? Outro ponto, irmãos, remissão. O que é remissão? Ele se mescla, né? Com, por exemplo, em Romanos, capítulo 1, Romanos, não é romano, não, irmão. Eu estou procurando aqui Efésios. Estou falando romano e estou procurando Efésios. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Romanos 1, 7. Romanos, Efésios 1:7. oh Deus. Efésios 1, 7. No qual, né, que é Cristo, temos a redenção. Nós já vimos que é a redenção. Pelo seu sangue. Por quê? Né? Não foi por ouro e prata, que fossem resgatados do seu fútil procedimento, mas mediante o precioso sangue de Cristo, né? Primeira epístola de Pedro está falando isso. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Né? Então, ó, a redenção, ela produz a remissão dos pecados. O que é a remissão dos pecados? A remissão, ela produz, que lá no Velho Testamento, essa expressão não tem no Novo Testamento, só tem no Velho, expiação. Mas a expiação está relacionado à propiciação no Novo Testamento.
né? Lembra lá de 1 João 2:2? Ele é a propiciação dos nossos pecados. E não só dos nossos pecados, mas também a a do mundo todo, né? Aí, aquela questão, né, da doutrina calvinista, né, da eleição, predestinação. Ó, ele é a propiciação não só do nosso pecado, mas do mundo. A propiciação, que eu vou falar o que significa, alcança todos aqueles que foram alcançados pelo dano do pecado ocorrido em Romanos 5:12. Assim como por um homem entrou o pecado, né, e pelo pecado a morte, assim todos morrem porque todos pecaram. O que Adão fez alcançou toda a raça. E no mesmo capítulo, no verso 18, vai falar que, da mesma forma, a justiça de um homem trouxe vida para todos. E essa é a coisa mais lógica do mundo. Não faz sentido que a morte de Adão, o pecado de Adão afeta, detona, corrompe toda a raça, aí vem Cristo, que é muito superior a Adão, e morre só por uma parte. Ou seja, a justiça dele só alcança parte daqueles que foram afetados pelo pecado de Adão? Evidente que não, afeta todos. Agora, é evidente que tem a condição. Assim como em Eva ela podia rejeitar o engano de Satanás, aceitou, hoje é a mesma coisa. Eu posso aceitar a redenção que está em Cristo ou posso recusar. É uma questão de escolha, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Amou o mundo, não amou os eleitos, amou o mundo, que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê. Tem que estar crendo. Não pereça, mas tenha vida eterna, né? Quem está crendo, o último versículo do capítulo 3 de João, quem está crendo tem a vida eterna, mas aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida eterna. Pelo contrário, a ira de Deus está sobre ele. Por quê? Porque ele está se mantendo rebelde. Tem oportunidade, hoje rejeita, tem amanhã, rejeita. Ele se mantém rebelde. Chega um dia, né, que vem a operação do erro, ou vem a volta de Cristo, ou vem a morte, e aí não há mais o que fazer, né? Agora, o que é a propiciação, irmãos? É o sacrifício que satisfaz a justiça de Deus. Ou seja, é um tipo de sacrifício que Deus fica plenamente satisfeito, porque atende à sua justiça, às suas exigências, né? Torna, né, tornar a Deus, né, favorável, favorável para não aplicar a sua ira sobre aquele que está debaixo da propiciação do sangue de Cristo. E aí gera o quê? A expiação que nós estamos falando, né? O que é expiação? É remir a culpa cumprindo a pena. Então, quando você... O que acontece com a redenção? Você resgata o filho, né? E você resgata o filho da condição do cativeiro, né? Para não ser mais como fala lá, né? Sabendo isso, foi crucificado com ele o nosso velho homem, para quê? Para que não mais sirvamos ao pecado. Ou seja, para quem está em Cristo, ele já não é escravo do pecado. Nós temos o pecado, mas nós temos o recurso de estar debaixo da guarda do Pai e nos libertar disso. Isso é a redenção, é a remissão. Aleluia. Né? Glória a Deus. Aí, o outro ponto, irmãos, justificação. Romanos mesmo, capítulo 4, verso 25. Justificação, capítulo 4, verso 25, de Romanos. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões, que é nossos pecados, e ressuscitou por causa da nossa justificação. É interessante que tem duas condições aqui. Ele morre por causa do meu pecado. E ele ressuscita por causa da justificação. Por quê? Porque se a justificação não ocorre, ou seja, se o pecado não está de fato pago e liberto o pecador do pecado, a ressurreição de Cristo é ineficiente. Mas como ela é plena, a ressurreição ocorre, né? Pode ver que é assim, ó, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então,
Ele justifica, né, concretizando a justificação. O que é a justificação? É simplesmente isso, estar livre da culpa, né? Lembra lá, né? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Ele, Deus, o fez pecado por nós. O fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus, né? Então, em Cristo somos justiça. Nele, sempre temos que entender que é nele. Em nós não há absolutamente nada em relação a isso. Um outro ponto, irmãos, é reconciliação. Capítulo 5. Porque, veja bem, irmãos, tudo isso é condição para eu viver, é a base, todos esses elementos, só através dele que eu posso experimentar as coisas que estão aguardando. Salvação, vida eterna, ressurreição, filiação. Se eu não tenho isso, eu não tenho base, né? Então, é o que está feito. Inclusive, o que estamos aguardando também está feito, né? Mas tem a distinção de uma obra que leva a outra, né? E nós precisamos entender, né? Não é que Jesus Cristo vai produzir agora vida eterna, vai produzir agora, não, isso já está tudo feito, né? Está tudo em Cristo. Precisa ficar bem claro sobre isso. Reconciliação, esse é um ponto absolutamente importante. Capítulo 5 de Romanos, verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A questão da reconciliação. E aí nós temos, né, vários aspectos, especialmente lá na segunda epístola, né, de Coríntios, que vai falar sobre a questão da reconciliação, mas eu só quero adentrar nesse ponto, que é o que é a reconciliação? Irmão, a reconciliação é eu poder me relacionar agora com Deus. Eu só vou poder me relacionar com Deus quando eu tenho a percepção de que significa a redenção, o que significa a justificação, o que significa a expiação. Senão, eu estou debaixo de condenação. E se eu estou debaixo de condenação, eu não consigo me relacionar com Deus soberano, todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Por isso que, assim, entrar com intrepidez no Santo dos Santos, que é na presença de Deus, né? Por meio, né, do novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Agora, a morte dele abre todos os impedimentos para eu estar na presença de Deus. Por isso que nós não temos que ter intermediário hoje. Eu tenho acesso livre, porque estou reconciliado. E graças ao Senhor, que eu não dependo de ninguém para isso, só dependo da minha fé em Cristo Jesus, que me abriu esse acesso pleno e perfeito diante de Deus. Graças Muito a bem, Deus. irmãos. Ficou faltando só a última parte, mas ela é tão pouca, olha, né? Nós utilizamos 10 minutos no começo, né, tratando da questão da chácara. Eu vou usar esses 10 minutos aí para a gente fechar essa parte final, que é o seguinte, irmãos. Veja bem, tem um outro ponto que ficou assim, que já citamos de certa forma. Crucificado o velho homem. Isso é algo que já aconteceu. Sabendo isso, foi crucificado com ele o nosso velho homem para que não sejamos mais servos do pecado, né? Estou crucificado com Cristo, logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, Gálatas 2,19. Então, esse é um fato palpável, concreto. O velho homem está eliminado em Cristo Jesus para que eu possa viver em novidade de vida. E se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora vamos então para essa parte final. Irmãos, é assim, pela graça sois salvos, mediante a fé. Veja que há uma distinção. O que é a graça? Obra de Deus, feita em Cristo. É o pacote completo. Tudo está feito. Tá certo? E essa obra produz o quê? A salvação. O que é a salvação? É todos esses elementos, que é a vida eterna, a filiação, tudo está ali, né? Que é o processo da salvação, que fala lá, né? A plena redenção, né? A plena salvação, a absoluta salvação, que envolve todos esses elementos, né? É a salvação do corpo, da alma e do espírito, não separadamente, inclusive. Então, a salvação. Só que é o seguinte, para obter o que está feito, eu preciso da fé. Aí que é o ponto-chave.
eu preciso de fé. Se eu não tenho fé, nada disso é efetivo para mim. É inútil, né? Ou seja, é a mesma coisa, né? Eu recebi um prêmio da loteria ou uma herança tal e foi depositado pelo juízo na minha conta bancária. Mas se eu ficar assim, não, eu não acredito que isso está lá na minha conta, daí você vai continuar na pobreza. Não, você tem que reagir a isso, né? Para você absorver aquela, né? Aquela herança, né? É uma ilustração primária aí, bem infantil, para a gente ilustrar. Então, é mediante a fé. Só que a fé tem que ser provada. Porque a fé tem que ser genuína. Irmão, esse negócio, não, eu creio em Deus. Até o diabo e os seus demônios creem, nós cansamos de ver isso aí. Todo mundo crê, até o ímpio, né? O ímpio crê que não existe Deus. Não é crer isso? Claro que é crer. Ele tem uma convicção, né? E assim sucessivamente. A questão é crer no sentido que nós estamos vendo, a fé que concretiza tudo isso, porque a base do que eu creio corresponde ao querer de Deus, e não o crer isoladamente. Lembra que o que valida o crer, né, não é aquilo que eu tenho convicção, mas aqui em quem eu creio que estabeleceu o que deve ser crido, né? Nós já vimos isso aí. Muito bem. Então, o que ocorre, irmãos? Ocorre o seguinte, vamos para Hebreus capítulo 10. Veja bem, vou procurar ser rápido, viu, Genaro? Mas eu acho que é suficiente para a gente ganhar uma percepção disso. E os irmãos estão claros também sobre isso aí, porque a gente tem trabalhado já. É o capítulo 10, versículo 35 a 39, é interessante aqui, ó. Não abandoneis. Irmão, tem a questão do abandonar. O que é? Não permanecer naquilo que você conquistou. Tá certo? Se abandona, você só pode abandonar a base que você se encontra. É deixar de se posicionar naquilo. Portanto, a vossa confiança. A confiança, a fé tem galardão, ou seja, a recompensa está naquilo que eu creio, a recompensa não está em mim. Porque se fosse em mim, não tinha nenhum sucesso. Porque o que manifesta em mim é injustiça, pecado e todas as coisas contrárias a Deus. Mas o meu crer é que mostra, porque o que Deus está querendo é o Cristo que está em mim, e não naquilo que eu faço, né? Então, a vossa confiança tem galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Porque, irmãos, essas coisas não acontecem automaticamente. Tem que ter perseverança, porque se eu não me agarrar às coisas que eu creio, elas vão escapar no vão dos dedos. Não tem como, não há nenhuma chance de eu alcançar aquilo em que eu não busco intensamente, para que, havendo feito a vontade de Deus, está vendo? Tem uma condição. Tenha vontade, e a vontade é revelada onde? Nas Escrituras. É obediência. Ele é o autor da salvação para os que lhe estão obedecendo. Ele não é autor da salvação para qualquer um. Ele não é autor da salvação para quem não está obedecendo, para aquele que não está nem aí com ele. Mesmo que ele queira, ele não pode salvar, porque ele respeita a posição daquele, né? Imagine, né? Eu estou apaixonado por uma moça lá, e eu falo para ela, eu quero casar com você. Eu te amo demais, quero casar. Ela fala, não, eu não quero casar com você, não, mas você vai casar de qualquer jeito. Ou seja, é evidente que não depende de ter, né, uma parceria, ou seja, tem que haver, né, o consentimento lateral. Deus quer salvar, né? Ele não fala que ele é o nosso marido e que ele nos ama, ele quer, né, nos trazer para ele. Né? Esse é o contexto das Escrituras. Né? Lá acho que Isaías 54, 5, se não me engano, fala, né, que Deus é o vosso marido, né? Você vê que já no Velho Testamento tem essa percepção, né? Ele tem ciúmes por nós, porque nós somos povo dele, propriedade exclusivamente dele. Agora, se eu não quero, ele não vai me puxar pelo pescoço, né? Porque ele respeita a nossa opinião. Continuando aqui, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Ó,
Irmãos, isso é uma realidade incontestável. Ele vem. E vem para quê? Para passar a mão na cabeça de todo mundo. Olha como eu estava com saudade de vocês. Eu amo tanto a cada um daqueles que eu criei. Agora está na hora de todos vocês irem para a eternidade comigo. Não é isso. Ele vem para estabelecer o seu juízo, irmão, né? Então, ele vem. Agora, todavia, o meu justo viverá pela fé. Fé no quê? Naquilo que Deus estabeleceu para ser crido e viver por isso que você crê. Por isso que tem aqui, se tem condição. Se retroceder, voltar para trás. Você sabe o que Deus está pedindo, mas você abandona, como fala lá no versículo 35, essa condição e vai na direção daquilo que você ama. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Alma de quem? De Deus. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. E quem retrocede, ou seja, abandona aquilo que crê, retrocede para que ponto? Para a perdição. Não retrocede para um ponto melhor do que ela estava. Não, Verdade. procede para a perdição. Nós, né, somos, entretanto, da fé para conservação da alma. Porque a alma tem que ser conservada. Ou seja, você não quer que um produto estrague, ponha dentro da geladeira, né? Aqui, a fé, assim, você não quer que estrague, ponha dentro do forno, né? Ou seja, uma fé aquecida. Ou seja, nós temos que conservar aquilo que temos, porque se você não conserva, ela se estraga. E quem tem que fazer isso somos nós. Aí entra a questão da, da fé. Então, fechando aqui, irmão, já passou um pouquinho, mas os irmãos têm um pouco de Aqui tolerância. no Hebreus 10, que você leu 35, 36, tem muita coisa aqui, irmão. É, Tem tem. muita. É Não impressionante. abandoneis a vossa confiança, tendes necessidade de perseverança e fazer a vontade de Deus para poder alcançar a promessa, hein? Exatamente. Você vê quanta coisa que está atrelada uma à outra, porque sem uma, a outra não acontece, né? Porque sempre nós queremos o lado bom, né? E esquecemos que para ter o lado bom, né? Hoje a Juliana está desfrutando da profissão dela, É assim. né? Mas alguém chega para ela e fala assim: Nossa, Juliana, não, mas você é uma menina de sorte, hein? Como é que você está, né? Agora faturando bem, né? Uma médica. Olha que sorte que você tem. É a mesma Não é, coisa espiritualmente, irmão. Não é é algo, verdade. nada acontece por acaso, fora do nosso desejo, né? Você buscar-me-eis, me acharei quando me buscar de todo o vosso coração, né? Ó, em Verdade. Hebreus capítulo 13, como é que termina essa epístola, irmão? Extraordinária essa epístola de Qual Hebreus. que é o endereço, irmão? 13, Hebreus 13, versículo 20, 21 e o 20 e 22. Ele vai falar assim: Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, que trouxe dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe. A questão da maturidade, irmãos. Só Cristo pode fazer isso, com o nosso consentimento, né? Porque nós temos que estar buscando isso. Nós já estudamos sobre a questão do ser perfeito, né? Através do pleno conhecimento do Filho de Deus e da verdade. Vos aperfeiçoe em todo bem para cumprirdes a sua vontade. Ele que me aperfeiçoa, porque ele é autor e consumador da fé. Mas ele não vai fazer, ele faz aquilo que eu não posso fazer. Isso é graça, irmãos. Mas aquilo que é para eu fazer, ele não vai fazer. Por isso que assim, ele vai me aperfeiçoar. Porque eu não tenho como fazer isso. Eu só tenho que me posicionar, ande na minha presença e ser perfeito, né? Falou lá em Gênesis 17 para Abraão, né? Ou seja, para ser perfeito, Abraão, você tem que andar na minha presença. Se você não andar, você não vai ser perfeito nunca. E se não for perfeito, você não vai me agradar e não vai alcançar aquilo que eu tenho para dar para você. Então, aqui, ó, aperfeiçoe todo bem, para cumprirdes a sua vontade. Então, eu tenho que cumprir a vontade. Não vai ser Deus que vai cumprir a vontade dele através de mim. É algo que eu tenho que fazer. Ó, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo.
a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Aí ele dá o desfecho da epístola da seguinte forma, irmãos. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação. Ó, a presente palavra de exortação. Para ele, o escritor, para Deus, Hebreus é uma palavra de exortação. Por quê? Para despertamento da realidade espiritual. A isso que serve o livro de Hebreus. E ele coloca aqui de uma maneira até estranha, né? Tanto mais quanto vos escrevi resumidamente, né? Ou seja, 13 capítulos, né? De exortação, mas é resumidamente para ele. Por quê? Porque tem muito mais. Agora, eu preciso passar rapidamente nos textos, irmãos, para que só para vocês terem a noção, não vai dar para eu entrar. Só que se eu for entrar em ponto por ponto, nós estamos de mais um estudo, mas não é necessário que os irmãos conheçam bem. Só para vocês saberem do contexto de Hebreus. Então, eu vou usar mais uns 5 minutos, 10 minutos no máximo, só para apresentar esse panorama. Vou passar para os textos, os irmãos aprofundem e depois, se quiserem ter uma comunhão em cima disso, nós podemos ter. Então, vamos lá. Hebreus capítulo 1. Vamos pegar desde o capítulo 1. Dá um panorama no livro de Hebreus sobre a questão das repreensões, que os irmãos conhecem já, né? Absolutamente todas elas. Capítulo 1, versículo 10. O capítulo 1 está tratando da essência de quem Cristo é. Né? Nós já temos abordado isso, né, de uma maneira também bastante intensa, né? Mas o verso 10 fala assim: ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Você vê que ele está falando da criação e está falando da destruição da criação. Ele está dando aqui um relato resumido, né, de toda a obra dele. Mas daí ele está falando, continua falando, tu, porém, Cristo, és o mesmo, né, Deus mesmo, né? E os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais se disse, assenta-te à minha direita, falando em relação a Jesus, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés? Está falando da obra de Cristo e como ela vai se consumar. Aí ele vai entrar, irmãos, no trabalhar disso. Essa é a introdução do livro de Hebreus. Daí ele começa, verso 14. Não são todos eles anjos, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão futuro de herdar a salvação. Vai herdar a salvação. Aí é o ponto. Quer ser salvo ou não quer? Quer. Então, vamos lá, 2 pontos, vou tratar dessa questão com vocês. Né? Por essa razão, você quer ser salvo? Por essa razão, verso 1, capítulo 2. Importa que nos apeguemos, irmão, cada palavra dessa, como diz o Paganelli, tem importância plena na nossa percepção espiritual. Que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Apegar com firmeza às verdades ouvidas, para não nos desviar. Verso 3, vou pulando aqui, vou só destacar os pontos necessários. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como que eu não vou negligenciar a salvação? Só tem uma forma: me apegar com firmeza às verdades ouvidas, que é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Não tem outra forma. Não fazendo isso, está negligenciando a salvação, porque você está fugindo do propósito daquilo que Deus estabeleceu como condição para a salvação. Capítulo 3, versículo 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós? Olha que maravilha. Eu sou casa de Deus, habitação de Deus, habitação do Espírito Santo. Mas aí ele coloca, se, condição, guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança.
eu tenho que guardar isso. Porque isso não é condição assegurada, independente da minha atitude em relação a isso. Aí ele continua. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Existe essa possibilidade. Eu estou ouvindo, mas meu coração está insensível. Aquilo, por mais que Deus seja todo-poderoso, essa palavra não entra no coração e não produz o poder que ela tem de transformar vidas. Por quê? E por que uma pessoa endurece o coração? Porque o coração dela está focado em outras coisas. Aí está concorrendo com Deus. Né? No verso 10 fala assim, por isso me indignei contra essa geração e disse, esses sempre erram no coração. Por quê? Eles tinham saído da escravidão do Egito, estavam no deserto sendo provados para entrar na terra prometida, que é o novo céu, nova terra, mas eles querem voltar para o Egito. Porque lá no Egito tinha cebola, tinha pepino, tinha pão, tinha isso, tinha alegria, tinha paz, tinha festa, tinha um monte de coisa lá. Agora estão no deserto. Só que não entende que o deserto é para entrar na terra prometida. Mas como o nosso querer é só momentâneo, e eu estou disposto a trocar a eternidade por meia dúzia de anos aqui de vida, eu esqueço. Né? Então, como está acontecendo até lá na Venezuela, né? Você viu a frase que ficou famosa lá, né? Eles estão... Um jovem apareceu lá, né, diante do soldado, lá, e falou assim, prefiro 30 dias de guerra a 30 anos de escravidão. Eu prefiro lutar agora, sofrer as consequências agora, de que continuar na escravidão por mais 30 anos. Essa é a nossa situação. É uma questão de escolha, é tão simples. Né? A Juliana, por mais que sofreu, pegando novamente o exemplo dela, foram 6 anos de sofrimento. Mas se ela viver até os 70 anos exercendo a profissão, ela vai ter um desfrute muito mais amplo do sofrimento que ela passou momentaneamente. Só que em relação às coisas espirituais, nós não entendemos, sabe por quê? Porque as coisas terrenais satisfazem a minha demanda carnal. E então eu não me submeto àquilo que eu estou esperando. Né? Verso 12 do 3. Para nós, irmãos. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente durante cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Lá, 2 Coríntios 7:1 fala, agora é o dia da salvação, porque ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 15 minutos. A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado engana. Por quê? O pecado, que é a essência de Satanás, a natureza de Satanás, ele vai me induzir a um tipo de coisa. Éber, veja quão bom esse mundo é. Fez isso com Eva. A ponto de falar assim, você vai ser semelhante a Deus. Ou seja, você pode desfrutar plenamente por ti mesmo. Você não tem que ficar na dependência de outra coisa. Né? Ou ficar guardando, desfrute já o que você tem. Né? Então, o verso 14, porque nos temos tornados participantes, tornamos-nos participantes, é uma realidade isso aqui, mas tem condição, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Novamente, hoje, se ouvirdes a vossa voz, não endureçai os vossos corações. Aí, irmãos, continua assim, né? Os textos, só vou citando rapidamente, Hebreus 3, 18, 19. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, a terra prometida, novos céus, nova terra, senão contra os que foram desobedientes, não obedeceram aquilo que Deus estabeleceu, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Agora, para nós, temamos, portanto, que, sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Irmão, nós somos absolutamente privilegiados. Quanta palavra que temos recebido. O problema não é isso, o problema é o que é que eu estou fazendo com isso. Né? Como se deu com eles. Mas a palavra que eles ouviram, e Deus mesmo estava falando lá pessoalmente com eles, através de Moisés, né?
mas aparecia lá daquela forma extraordinária, com tantos sinais e prodígios, não lhes aproveitou, visto não ter acompanhado pela fé, tá vendo? Pela graça sois salvos mediante a fé, é a fé, né? Aquilo que solidifica, fundamenta, alicerça o meu crer, né? Capítulo 6, que vocês conhecem, né? O verso 11 do 4. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Por quê, irmãos? Eu vou parar para aqui, não vou seguir adiante aqui, que os irmãos já conhecem o texto, e vou só citar e vou mandar o texto para eles. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. E agora, irmãos, esse é o ponto. Por quê? Por quê? A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Se alguém se perturba com a palavra, que está cortando, penetrando, rasgando, dividindo alma, espírito, juntas e medulas, propósitos, intenções do coração, isso é dolorido, mas tem que louvar o Senhor, porque algo Deus está fazendo no sentido de me despertar. Por que razão? Em verso 13, não há criatura, não há nenhuma que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. Irmãos, eu paro aqui, depois os irmãos vão ler o capítulo 6, né, que vai falar que é impossível que aqueles que forem iluminados, tal. Hebreus capítulo 10, né, que vai falar se vivemos deliberadamente em pecado, e a questão da santificação. Todas essas coisas estão tratadas aqui, que é a exortação, fazendo elo para alcançar o que Cristo fez. Em relação, e o que vai ser manifestado, porque ele vai manifestar o que ele fez, tem uma condição que está no meio. Fé, provação da fé. Isso não tem como eliminar. Não tem atalho nesse processo. E nós temos que entender isso aí. Se eu não tiver disposto a me envolver nessa questão, Deus, com todo o seu poder, não pode fazer nada em relação a isso. E eu sou indesculpável diante de Deus por não estar acatando isso aí. Amém, irmãos? Passo a palavra para os irmãos.